Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje eu fiz um projeto para vocês, elétrico residencial. Montei uma metodologia e você vai ser capaz de fazer um projeto elétrico residencial em 30 minutos. Veja na sequência com bastante atenção o passo a passo. Então eu vou passar para vocês um procedimento para que vocês possam elaborar um projeto elétrico residencial, tá? Uma metodologia desde o levantamento de carga até o desenho do circuito. Tudo isso seguindo a NBR 5410 de 2008. Essa é a planta baixa que nós temos, uma cozinha, uma área de serviço, banheiro, quarto, sala. E as dimensões, né? A área de serviço é 1,5 por 1,5, a cozinha 3,5 por 1,5, o banheiro 1,5 por 3,5, né? O quarto 2,5 por 3,5, a sala 4,15 por 3. O primeiro passo é a gente fazer o levantamento das cargas. Primeiro, fazemos o levantamento das cargas de iluminação. O que a NBR 5410 fala? Área igual ou inferior a 6 metros quadrados, nós vamos ter que atribuir uma carga de 100 VA. Área superior a 6 metros quadrados, nos 6 primeiros 100 VA, e a cada inteiro de 4 metros quadrados devemos colocar 60 VA de carga. Essa é a regra estabelecida pela norma. E aí, nós vamos trabalhar aqui a área de serviço. Qual é a área de serviço? É 1,5 por 1,5, que dá 2,25. Área inferior a 6 metros quadrados, a carga que eu tenho que atribuir, 100 VA. O quarto, 2,5 por 3,5. 2,5 vezes 3,5, 8,75. É 6 mais 2,75, que não, o 2,75 não é igual a 4. Então, carga 100 VA. A sala é 3 por 4,15, dá 12,45. 12,45, gente, é 6 mais 4 mais 2,45. Os 6 primeiros, 100 VA, a cada passo de 4 metros quadrados, 60. Então, para a sala, 160 VA. Cozinha, 3,5 por 1,5, 5,25, área inferior a 6 metros quadrados, 100 VA. Banheiro também, área inferior a 6 metros quadrados, 100 VA. Então, já levantamos as cargas de iluminação. O fator de potência que a 5410 estabelece para a iluminação é muito importante, fator de potência 1. Agora, vamos levantar a carga das tomadas de uso específico e de uso geral. Primeiramente, vamos levantar as tomadas de uso geral. A norma fala que uma área inferior a 6 metros quadrados deve ter no mínimo uma tomada, tá ok? E ela estabelece que sala, quarto, deve ter uma tomada de uso geral a cada 5 metros do perímetro, 100 VA cada tomada. Para cozinha, área de serviço e banheiro, quando ultrapassar 3 tomadas, cada tomada vai ser 600 VA, e se ultrapassar 3 tomadas, as 3 primeiras 600 cada e o excedente 100 VA. E eu vou ter que colocar uma tomada de uso geral para copa, para cozinha, se tiver copa. No meu caso aqui não tem, é cozinha, área de serviço e banheiro, né? Uma tomada de uso geral a cada 3,5 metros do perímetro, quando a área for superior a 6 metros quadrados. E o fator de potência de iluminação, a norma pede para nós considerarmos 0,8. Bom, vamos então trabalhar aqui na área de serviço. Vamos calcular o perímetro da área de serviço. Na área de serviço, como é uma área inferior a 6 metros quadrados, eu poderia ter colocado uma tomada só. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o perímetro
que a soma dos lados deu 6 metros, vou dividir por 3,5. Para cozinha, área de serviço, copa, banheiro, uma tomada a cada 3,5 metros. 6 por 3,5 dá 1 e uns quebradinhos. Eu vou arredondar 2 tomadas. Então, eu poderia ter colocado uma tomada na área de serviço? Poderia ter colocado o mínimo, mas eu vou colocar 2 tomadas. 2 tomadas, cada tomada, 600 VA. 2 vezes 600, 1.200. O quarto, 12, eu preciso dividir por 5, dá 2, alguma coisa. Arredondei 3 tomadas. Cada tomada do quarto, 100 VA. 3 vezes 100, 300. Sala, 4,3 dividido por 5 vai me dar um número 2 ponto alguma coisa. Vou arredondar para 3. 3 vezes 100, 300. A cozinha. Cozinha eu vou trabalhar com o perímetro. Vou pegar 10, vou dividir por 3,5. Vai dar 2 e alguns quebrados. Né? Eu vou arredondar para 3 tomadas. As 3 primeiras, 600. Então, 3 vezes 600, 1.800. Banheiro, gente, vou colocar uma tomada só. É uma área inferior a 6 metros quadrados, vou colocar uma tomada. 600 VA. O chuveiro, no nosso projeto, vamos considerar tomada de uso específico, a única que eu tenho, o chuveiro, 6.500 watts. Carga total e o tipo de alimentação. Se vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. Estou fazendo o projeto, exemplo, Brasília. Área de serviço, quarto, sala, cozinha, banheiro, eu tenho um total de iluminação 560 VA. Tomada de uso geral, somando todas as cargas, 4.200 VA. Eu não tenho carga de uso específico na área de serviço, não tem no quarto, não tem na sala, não tem na cozinha e tem no banheiro, que é em watts, 6.500 watts. Agora, eu vou somar todas essas potências. Potência instalada vai ser... Qual que é o fator de potência de iluminação? 1. Então, vou achar em watts a potência instalada. 560 vezes o fator de potência, que é 1, mais 4.200 vezes o fator de potência 0,8, mais 6.500, que já está em watts. Qual é a potência instalada dessa planta? 9.160. Qual vai ser o tipo de alimentação? A concessionária de Brasília estabelece monofásico M1, carga até 8 kW. Monofásico M2, acima de 8 até 11 kW. Ou seja, nessa planta, o tipo de alimentação é monofásico M2. Fase neutra em Brasília, 220. Então, com a carga de iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, já sei que essa planta, para Brasília, o tipo de alimentação é monofásica M1, fase neutro 220. Agora, vamos fazer a divisão da minha planta em circuitos. A norma estabelece que os circuitos de tomada de uso geral, devemos limitar eles no máximo em 10 amperes. E nós devemos ter sempre tomadas de uso específico, um circuito para cada tomada de uso específico, ou cada equipamento fixo, tá? Então, eu vou definir, eu posso ter uma TUI na cozinha, não é o nosso caso, eu tenho uma TUI no banheiro, para o chuveiro. Então, tomada de uso específico são aquelas tomadas em que o equipamento fica fixo. Pode ser um chuveiro, tá? Pode ser um forno elétrico, né? No nosso exemplo aqui, nós vamos ter como TUI 6.500 watts o chuveiro. Iluminação, gente, a gente sempre começa na iluminação, dividir um circuito de iluminação, a gente sempre começa no mínimo 2 circuitos. Como a planta é pequena, eu vou trabalhar com 2 circuitos de iluminação, tá? A norma diz o seguinte, que copa, cozinha, banheiro e área de serviço devem ter circuitos separados. Então, o que eu fiz? Circuito 1 é o TUG da cozinha. É o TUG da cozinha 1800 VA, está naquela tabela. Circuito 2, separei área de serviço. Circuito 3, separei banheiro. Circuito 4, eu botei sala e quarto.
600 VA de carga. E dividi 2 circuitos de iluminação. Iluminação, botei sala e quarto, deu 260 VA. Coloquei o circuito 6, o restante da iluminação. Iluminação da cozinha, banheiro e área de serviço, 300 VA. E o circuito 7 é o circuito de TUI, de tomada de uso específico, 6.500 VA. Bom, e a seção mínima dos condutores? A NBR 5410, ela estabelece que a seção mínima dos condutores de iluminação é 1,5 e de tomada de força 2,5, tá? E aí, nós vamos calcular as correntes dos circuitos que foram divididos. Nós temos corrente de circuito e corrente de projeto. A corrente de projeto é a corrente de circuito, que é essa corrente I aqui, dividido pelos fatores de correção de temperatura e agrupamento. O fator de agrupamento é a quantidade de circuitos que você tem agrupados dentro do eletroduto. Eu dou a dica para vocês considerar um fator de agrupamento 3 para circuitos de TUG e iluminação. Lembrando que os circuitos de TUI, nós vamos levar um eletroduto direto do quadro elétrico até aquela carga, para não ter nenhum agrupamento, ou seja, fator 1. Aí, a potência aparente é VI. Logo, I é S sobre V. Então, se a gente fizer 1.800 dividido por 220, que é a tensão Brasília, fase neutro, dá 8,18. Vou fazer só esse exemplo aqui, o resto segue. 8,18. Dividido, fator de correção de temperatura. Vamos trabalhar com temperatura de 30 graus ambiente, cujo fator de correção é 1. Tá aqui, ó, 1. Fator de agrupamento, como é que eu acho? É 1 sobre raiz de N, onde N é a quantidade de circuitos agrupados. Então, eu vou agrupar circuito de iluminação e de TUG no mesmo eletroduto. Os circuitos de TUI, eu vou levar um único eletroduto para eles. Então, o fator de agrupamento é 1 sobre raiz de 3, 0,577. Dividido 8,18. 8,18 dividido por 0,577, 14,17. Aí eu vou fazer essa mesma continha dividindo essa corrente por 0,577, 5,45 por 0,577 dá 9,44. Aqui dá 4,73, 4,73, 2,08, 2,36. O chuveiro, como é a tomada de uso específico, eu só tenho chuveiro no circuito. Então, o fator de agrupamento é 1. Né? Então, a corrente de circuito é igual à corrente de projeto. Tá? E para escolher o condutor e o disjuntor, nós vamos trabalhar com a corrente de projeto. Agora, vamos calcular os cabos e disjuntores. Essa tabela nós já vimos, já calculamos aqui a corrente de projeto. O método aqui de instalação é o eletroduto de seção circular na residência embutido na parede. Então, o método é B1, embutido na parede de alvenaria. Lembrando que condutores de iluminação, a seção mínima é 1,5, de tomada 2,5. Agora, vamos verificar pelo método de capacidade de corrente. Para a corrente de 14,17, se TUG, ou seja, tomada de força, a seção mínima é 2,5, veja na tabela, ó, 2,5. O método é B1. Como os circuitos são monofásicos, o carregamento é 2, ou seja, fase neutro. 2 condutores ativos, 2 condutores vivos, né? Então, a seção mínima de iluminação é 1,5. Para a seção mínima de iluminação 1,5, qual a corrente que o cabo suporta? 17,5. Para TUG de 2,5, qual é a seção do condutor? 24. Então, para TUG, todos esses circuitos 1, 2, 3 e 4, a seção do condutor é 2,5. Para a iluminação, olha o valor das correntes, 2,04, 2,36. O condutor é
17,5 e um condutor cuja seção é 1,5. Para o chuveiro, a corrente é 29,55. Eu venho aqui, B1, 2 condutores carregados, 24, 29 não tem, tem 32. Qual é o cabo do chuveiro? 4 milímetros. Aí, pessoal, veja bem, a corrente de projeto, que é essa corrente, tem que ser menor ou igual a IN, onde IN é a corrente nominal do disjuntor, menor ou igual a IZ, onde IZ é essas correntes aqui, ó, a corrente do cabo, tá? Tá até definido aqui. Vou fazer o primeiro aqui para vocês e depois eu defino o restante. 14,17 tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ. Qual que é o IZ para TUG? Vai ser 2,5 o cabo. Qual a corrente? 24. Logo, eu posso escolher um disjuntor entre 14 e 24. Eu escolhi o disjuntor de 16. Então, eu resolvi aqui, se vocês fizerem o restante de TUG, toda TUG, desde o circuito 1 ao circuito 4, eu coloquei disjuntor de 16 amperes que vai atender. Para o circuito de iluminação, vamos lá. 204, né? 204 tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a 17,5. Qual o disjuntor que eu vou escolher? Escolhi o disjuntor de 10 amperes. E o chuveiro, olha aqui embaixo. 29,55 menor ou igual a IN, menor ou igual a 32. Então, vou escolher um disjuntor de 30 amperes. Então, tá aqui, ó, definidos os disjuntores e definidos os cabos. Olha, o cabo do circuito 1 vai ser 2,5, do circuito 2, 2,5, o 3, 2,5, o 4, 2,5, o 5, 1,5, o 6, 1,5 e o 7, 4 milímetros. Mas a gente tem que fazer o teste também pelo método de queda de tensão. Como a planta é pequena, eu não precisaria nem fazer o teste de queda de tensão, que as distâncias são curtas, perdão. Mas vamos fazer um ensaio aqui, como é que seria fazer esse teste? Para conferir se o condutor vai atender queda de tensão e capacidade corrente. Eu vou pegar a primeira TUG, 14,17. Portanto, a seção do condutor por queda de tensão, circuito monofásico e bifásico, seção do condutor tem que ser maior ou igual a 2 vezes a resistividade do cobre, vezes o comprimento, vezes a corrente de projeto, dividido pela ΔV em porcentagem, vezes V, vezes 100. Aplicando essa equação aqui, 2 vezes a resistividade do cobre, ela é constante, 1/56, vezes 20. O que é 20? Se vocês olharem na planta, eu peguei a distância máxima na diagonal, que é 20 metros. Claro que muitas distâncias vão ser menores do que 20. Então, peguei 2 vezes 1/56, vezes 20, vezes 14,17. A queda de tensão está escrito aqui, ó, pela norma, 4% para circuito terminal e 2% para circuito de distribuição. Então, coloquei aqui 4 vezes 220. A seção do condutor tem que ser maior ou igual a 1,15. Eu já tinha escolhido pela capacidade de condução 2,5. Então, o condutor realmente de 2,5 vai atender. Da mesma forma, eu vou fazer pelo chuveiro. Para o chuveiro, é 2 vezes 1/56, vezes 20, vezes a corrente de projeto, 4 vezes 220, vezes 100. Tem que ser maior ou igual a 2,39. Pelo método de capacidade de condução, eu escolhi condutor de 2,5, condutor de 4 milímetros para o chuveiro. Então, 4 milímetros atende queda de tensão e atende capacidade de condução. Se o circuito fosse trifásico, a seção do condutor por queda de tensão é dado por essa equação. Agora, nós vamos dimensionar o disjuntor geral, tá? Vamos dimensionar o disjuntor geral e o cabo. O método de instalação que eu vou considerar para esse projeto, saindo lá do medidor da rua até o quadro de distribuição, o método de instalação é o método D, eletroduto embutido, né, no piso. Como a nossa alimentação foi monofásica, então eu vou ter que selecionar aqui na tabela de cabos carregamento 2, fase neutra.
A potência instalada, eu vou achar a potência instalada de TUG mais iluminação. 560 VA vezes 1, né? Que é o fator de potência, mais 4.200 vezes 0,8 de TUG, que vai dar 3.920. 3.920 é a potência de TUG mais iluminação. Potência de iluminação mais TUG, nós temos um fator de demanda. 3.920, qual vai ser o fator de demanda? Entre 3.001 e 4.000, 0,59. Então, eu vou multiplicar 3.920 vezes 0,59, que é o fator de demanda. Potência do chuveiro. Chuveiro, eu tenho apenas um chuveiro. Olha nessa tabela aqui. Se eu tenho um chuveiro só, qual é o fator de demanda? 1. Então, vai ser a potência do chuveiro vezes 1, deu 6.500. Então, qual vai ser a potência total que eu vou considerar? 6.500 mais 3.920 vezes a demanda, 0,59. Qual que é a potência total que eu vou considerar, levando em conta a demanda, os fatores de demanda? 8.812,8 watts. Só que a potência que nós trabalhamos para dimensionar o condutor é a demanda em VA. Portanto, o S em VA é 8.812,8 dividido pelo fator de potência. A norma estabelece que para circuito residencial, 0,95. Portanto, qual é a potência aparente? 9.276,63. Logo, quanto é que vale a corrente? Lembrando que tudo aqui é um fator de agrupamento, de temperatura e fator de agrupamento de circuito. Então, vai ser 9.276,63 dividido por 220, 42,17. Conferindo na tabela, o método é eletroduto embutido no piso, carregamento 2, a corrente 42, então eu vou conseguir aqui utilizar o cabo de distribuição, é um cabo de 6 milímetros. E o disjuntor? Bom, a corrente de projeto aqui é igual a de circuito, 42,17, menor ou igual a IN, menor ou igual a 47. Portanto, vou utilizar um disjuntor de 45 amperes e um cabo de 6 milímetros quadrados. Concluir, né, o cálculo do circuito de distribuição. Por fim, o resumo de cabos e disjuntores do meu projeto. Circuito ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circuitos, o circuito de distribuição e o DR, né, que é o disjuntor geral para proteção de choque elétrico. Eu botei um geral. Então, eu vou ter um TUG na cozinha, né, um circuito de TUG para a cozinha, 2,5 o cabo, 16 o disjuntor. Da área de serviço, 2,5, 16. O banheiro, 2,5, 16. Sala e quarto, 2,5, 16. Iluminação, circuito 5, 1,5, 10. 1,5, 10 para o circuito 6, o chuveiro 4 mm, disjuntor de 30. E o circuito de distribuição é um cabo de 6 mm, disjuntor de 45 amperes. E aí eu vou usar um DR geral depois da saída do disjuntor de distribuição. Eu não tenho DR de 45, eu posso colocar um DR de 63, com sensibilidade 30 mA. Lembrando que o DR de 63... é um DR que suporta a corrente 45. O DR não foi feito para desarmar para curto-circuito, tá? Então, quem vai segurar a corrente para curto-circuito de sobrecarga é o disjuntor geral. Então, tá certo de colocar. Ou, se eu tivesse um DR de 45, eu não tenho, eu tenho de 40, mas eu não tenho de 45, eu coloco imediatamente superior a corrente nominal do DR 63 e a corrente de sensibilidade 30 mA. Tá ok? Que quem vai desarmar para sobrecarga e curto-circuito é o disjuntor geral. Bom, pessoal, para finalizar o nosso projeto, o que está faltando é fazer o desenho, tá? Então, vou fazer de uma forma bem lúdica no Paint aqui para vocês, só para vocês terem ideia como é que se faz isso. Depois de uma outra aula, eu vou mostrar como se faz isso no software AutoCAD. Então, veja bem aqui, vamos marcar a iluminação. Então,
Então, iluminação é circuito 5 e circuito 6, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou fazer todo, não, vou exemplificar. Então, vamos lá. Eu vou botar tudo em vermelho, tá? Iluminação, circuito 5 e 6, né? Vocês se lembram que eu coloquei a iluminação? A sala vai ser circuito 5 aqui e o quarto circuito 6, tá? Tá aqui, ó. Aí eu vou representar, não vou apresentar todos não, só para vocês verem como é que a gente faz. As tomadas já estão posicionadas. Tomada com triângulozinho vazio é uma tomada baixa, 25 centímetros do piso do acabado. Tomadinha cheia, como está essa aqui, ela fica 2,20 metros. Essa tomada aqui é a do chuveiro. Então eu vou ligar até o quadro um eletroduto direto, lembra que não tem compartilhamento, então um eletroduto direto até o quadro. O que passa aqui? A fase, o neutro e o terra. Que número que é esse circuito aqui do chuveiro? Circuito 7. E aí a gente sinaliza aqui 7. Deixa eu botar aqui, circuito 7. Tá? Tá aqui, circuito 7. Deixa eu diminuir o tamanho da letra. Circuito 7 tá aqui, chuveiro. Então já atendi o chuveiro. Preciso atender a tomadinha do chuveiro, que é a tomada do banheiro, perdão. Do banheiro, tomada de uso geral. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Essa tomada vem aqui nesse ponto de luz aqui. E esse ponto de luz tem conexão, esse ponto de luz tem essa conexão aqui, tá? Então eu vou alimentar aqui circuito dessa tomada do chuveiro. Qual é o circuito? O chuveiro, tug do chuveiro, banheiro, né? Perdão, tug do chuveiro não. Tug do banheiro, 3. Então aqui é o 3. Então chega a fase, o neutro, tá aqui o neutro e o terra. E o terra. Ok? Que circuito é esse aqui? Circuito número 3. Então eu boto aqui 3, tá? Bom, eu vou fazer agora, eu tenho que fazer toda essa distribuição para todo o circuito. Eu vou fazer a distribuição da iluminação no quarto. Vou botar um three-way, só para vocês verem, para a gente fechar, porque isso aqui é uma brincadeira. Vocês vão riscando, né? Onde essa linha cheia é eletroduto embutido na parede ou no teto. Então, deixa eu pegar, sai um eletroduto aqui, vai pelo teto, vai descer pela parede. Eu vou colocar um interruptor three-way bolinha cheia. Vou colocar o three-way aqui, tá? Que é uma bolinha cheia, tá aqui. Bolinha cheia. Vou preencher ele mais aqui. Tá aí o three-way. Circuito 6, né? Vou colocar um outro three-way nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Bolinha cheia também. Então eu venho aqui. Vou preencher aqui com bolinha cheia, que é o three-way, né? Tá aí bolinha cheia. Vou ligar aqui assim, né? Vai pro teto. Sobe pela parede, desce pelo teto. Primeiro three-way, que é esse aqui, vai ser os dois paralelos, tá? O retorno tá aqui. E aqui chega nesse three-way a fase e um retorno. E dois retornos, né? Perdão. Os dois retornos. Aí, para diferenciar os interruptores, nós temos que botar as letrinhas. Vou chamar esse aqui de A. A. Logo, esse three-way aqui recebe o nome A. E esse aqui também o nomezinho A. Qual circuito tem que descer aqui? O circuito 6. Então, eu vou representar aqui, ó. Fase. O neutro.
Fase neutra. Circuito Q que está chegando ali é o 6 de iluminação que eu estou representando. 6. Tá? Aí eu tenho que fazer isso para toda a residência. Aí eu vou explicar para vocês que eu posso fazer isso aqui, ligar esse com esse, ligar esse com esse, né? Trazer um eletroduto para cá, ligando. Vou pegar as tomadas, fazer isso, ó, ligar aqui, né? Fazer essa distribuição aqui. Cheio significa que ele está embutido no teto, na parede, o eletroduto, faço isso aqui. Aí vem colocando o circuito. Se eu quiser interligar isso aqui é um ponto de uma caixa no teto circular, tá? Faço isso aqui. Isso aqui está embutido na parede e no teto. E aí eu faço a distribuição, a representação. Representei uma tomada para vocês do chuveiro e representei um ponto de iluminação com three-way para vocês. Faltando aqui no three-way, só colocar o númerozinho de circuito. Aqui, ó, o circuito 6 aqui e aqui circuito 6, tá? Fica poluído, mas é assim que a gente faz, tá? Então, assim, pessoal, eu consegui aqui, em alguns minutos, passar toda a metodologia de projeto elétrico residencial para vocês. Espero que tenha agregado valor a vocês.